de Agricultura do Distrito Federal, senhor doutor João Luiz Homem de Carvalho. Botei só um aqui, porque senão fica... Convido para compor a mesa o senhor diretor executivo da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, engenheiro agrônomo Rogério Pereira Dias, que auxiliará na exposição do senhor secretário. Esta audiência foi deliberada pela Câmara Legislativa, atendendo a convocação proposta pelo senhor deputado José Edmar Cordeiro, para esclarecer a situação das concessões de uso e arrendamento de terras públicas realizadas pela Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. Quem fala primeiro é o secretário. Não. Quem fala primeiro, cadê o regimento interno? Cadê o Paulinho? Tem um regimento interno, tem tudo. Conceda a palavra ao senhor secretário João Luiz Homem de Carvalho, esclarecendo que o secretário vai dispor de 30 minutos para a sua exposição, podendo prorrogá-la por metade desse tempo. Com a palavra, o deputado Cafu. Eu acho que, senhor presidente, eu gostaria que essa casa tomasse conhecimento de que ontem o engenheiro agrônomo João Luiz Carvalho foi eleito presidente do Fórum Nacional dos Secretários Estaduais de Agricultura. Uma disputa que, me parece, se realizou com o atual secretário, o estar secretário de Agricultura, Marcondes Gadelha, do Estado da Paraíba. E queria dizer isso porque muito nos honra esse título, essa congratulação, e acho que essa casa teria que tomar esse conhecimento. A presidência parabeniza o senhor secretário pela eleição para coordenar o Fórum Nacional de Secretários de Agricultura e deseja-lhe felicidades na condução deste trabalho. Com a palavra, o deputado João Luiz Homem de Carvalho, o secretário, desculpe. Senhor presidente da Câmara, deputado Geraldo Magela, senhores deputados, gostaria de dizer inicialmente duas palavras antes de realmente começar. Primeiro, eu entendo que é um prazer para mim estar nessa casa, na medida que eu acho que todo homem público, sobretudo ocupando um cargo no executivo, ele tem que dar satisfação ao público o tempo todo, e nada melhor que dar satisfação ao público, dar satisfação àqueles que são legítimos representantes do público, da sociedade, que são os deputados desse Distrito Federal. Então, é um prazer realmente estar aqui. A outra é agradecer a lembrança do deputado companheiro Cafu e me parabenizar. Eu gostaria de dizer que a eleição, a minha eleição para presidir o Fórum dos Secretários Estaduais de Agricultura do Brasil, ela não poderia ser senão um reconhecimento da política que o governo do Distrito Federal vem aplicando, da política agrícola que ele vem aplicando no Distrito Federal. Nada mais do que isso, uma vez que, politicamente, eu diria que eu não teria nenhuma condição de pleitear um cargo desse, uma vez que você sabe muito bem que, se eu tivesse os companheiros que comungam o mesmo pensamento partidário comigo naquele fórum, são apenas 3. Então, eu deixo aqui claro que o Distrito Federal ele está não só fazendo escola, como fazendo escola na agricultura. Então, eu agradeço a lembrança do deputado Cafu. Em relação à convocação que me foi feita, eu gostaria de dizer que a Secretaria de Agricultura, na questão de terras, ela prima em seguir o seu trabalho pautando-se nas determinações dessa casa. E eu diria, inicialmente, que nós traçamos uma sequência para tentarmos ser o mais didático possível, e, dentro desse princípio de seguir as diretrizes dessa casa, eu gostaria de mostrar algumas transparências para o senhor.
senhores. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de falar que nós seguimos e tentamos seguir à risca as legislações, né? E o primeiro é o artigo 29 dos atos transitórios da Lei Orgânica do Distrito Federal, que autoriza a regularização de área rural. Quais são os requisitos básicos? Primeiro, até 25 hectares, moradia e produção agrícola, 5 anos ininterruptos, não ser proprietário, arrendatário ou concessionário de imóvel rural, 5, agropecuária com única atividade. Apesar de nós seguirmos, mais na frente eu vou falar que nós questionamos muitas dessas autorizações e pedimos a compreensão, inclusive, dos senhores deputados, para uma possível e eventual modificações dessas legislações. Mas nós seguimos à risca, por exemplo, o artigo 29. O outro, artigo 347, Lei Orgânica do Distrito Federal. Veda o acesso às terras públicas do Distrito Federal a membros do Executivo, Legislativo e Judiciário, dirigentes de órgão e entidade da administração direta e indireta e seus cônjuges, companheiros, parentes, consanguíneos ou afim, ascendentes ou descendentes até o 2º grau. Mais de um lote a um mesmo beneficiário, proprietário de imóvel rural, beneficiário de concessão de uso, ainda que por descendente, cônjuge, companheiro ou proposto, pessoa física ou jurídica. A lei número 866/93, que tem como objeto a questão das licitações, que muitos senhores conhecem muito bem, que obriga a realização de licitação para a concessão de uso das terras públicas rurais, somente excepcionando nos casos de imóveis destinados a programas de interesse social. Gostaria também, mais na frente, de focalizar algumas opiniões específicas e objetivas sobre essa lei. O outro decreto, também, que nós consideramos na risca, é o decreto número 4.802/79, que tem como objeto o arrendamento. Prazo, 15 anos, como os senhores sabem. O problema que a gente encontra é contrário ao Estatuto da Terra, que é a lei federal. Motivo, proibição de ser firmado contrato entre administração pública e particular. Na renovação, ele é transformado, né, no decreto 10.893/97, que tem como objeto a concessão de uso. Prazo, 15 anos, carência 2 anos, requisitos básicos. Ser agricultor, ter residência de 2 anos no Distrito Federal e ter entre 21 e 65 anos. Há proibições: primeiro, acesso de concessionários de imóveis rurais no DF; 2, mais de um imóvel a uma pessoa e seu dependente, consorte, companheiro ou preposto; 3, aquele que foi beneficiário de concessão de uso e transferiu a terceiro; 4, transferências, salvo causa-morte, empréstimo, concessão e exploração por preposto ou procurador. Isto é em relação à legislação dessa casa, mais específica, lei orgânica, não é? Mais específica, lei orgânica. Nós também seguimos o que determina as CPIs, né? Principalmente as 2 CPI em que toca a questão da terra e feita nessa casa. Em relação à revisão dos contratos, o que diz a CPI, o que nós tentamos cumprir? Só dando uma sequência, diria, em 6/12/91, finalização dos trabalhos da CPI da Terra. Em 12/3/93, decreto número 13.830, que cria a comissão para revisão dos contratos de arrendamento e concessão de uso celebrado pela Fundação Zoobotânica. Bom, após a revisão dos contratos de arrendamento da terra, aproximadamente 500 contratos venceram de transferência e não foram efetuados durante esse período. Aí, vocês podem compreender o que está ocasionando de acúmulo para a Fundação Zoobotânica vencer esses 500 contratos. Bom, então, o governo passado entendeu que tinha que fazer um decreto, e fez o decreto no 2344/94 do Tribunal de Contas do DF, que determina que contrato vencido não pode ser renovado, em função da Lei 8666/93 da licitação. Criou-se um impasse e gerou-se um acúmulo ainda mais.
mas a saída foi... Aí procurou-se uma saída com outro decreto, que é o decreto 16.069, de 18 de 11 de 94, e número 16.723, de 29 de 8 de 95, do governador do Distrito Federal, que autoriza a regularização dos contratos vencidos naquele período. Quando nós entramos no governo, o que acontece? Não dava para vencer esses acúmulos. Então, nós pedimos, então, exatamente uma prorrogação desse decreto, como eu mostrei aqui. Fevereiro de 95, então, aí inicia-se um trabalho que há muito não se fazia no Distrito Federal, e que, praticamente, eu diria que nunca se fez, que é um processo de revisão e vistorias na propriedade. Mas alguém pode falar, mas se fez processo de revisão. Mas os processos de revisão se fez no papel. Então, nós passamos a fazer um processo de revisão de ida a campo, in loco. Então, a situação hoje, qual é o trabalho que se encontra a Fundação que se fez hoje? 1.579 propriedades foram vistoriadas no local. Até junho de 1996, serão concluídas vistorias de todos os 3.027 lotes. Foram realizadas, até agora, desses 1.579 propriedades vistoriadas, 15 rescisões de contratos e 4 pedidos de reintegração de posse. Isso não significa que terminou essas rescisões de contrato, esses pedidos de reintegração de posse, porque desses 1.579, possivelmente ainda vai ter muitos pedidos de rescisões de contrato e muitos pedidos de reintegração de posse. Eu gostaria de mostrar para os senhores como se faz isso e dando um exemplo de um loteamento rural, que é um loteamento que está à vista de todo mundo, inclusive minha, que passo ali quase todo sábado e domingo, né, por até atividades particulares, que é o Vicente Pires. Então, eu vou mostrar alguns dados, alguns mapas que mostram, por exemplo, aí não dá para os senhores ver, né, porque ficou grande, mas, por exemplo, o que nós, em loco, em loco, nós constatamos o seguinte, por exemplo, parcelamento. Isso é na Vicente Pires. Primeira coisa da Vicente Pires, eu confesso, senhores, que isso para mim foi uma surpresa, na medida que, quando a gente passa na estrutural, o que mais chama a atenção da gente são mansões, né? A gente fica, e sinceramente, eu me senti até chocado, veja, um loteamento rural cheio de mansões. Mas, na realidade, o que a gente vê, depois de constatação em loco? Parcelamento. Você tem 8 parcelamentos irregulares, certo? Parcelamento familiar, você tem 5. Suspeita de parcelamento, você tem 6. Então, existe problema, sim, existe problema. Mas não são tantos problemas igual a gente pensava. Eu pensava, particularmente, que tinha muito mais problemas naqueles lotes. Próximo. A gente faz também a vistoria em loco sobre lote em exploração, né? E lote sem reserva florestal. Próximo. Essa questão do lote sem reserva florestal, eu tenho uma opinião pessoal, né? Quer dizer, você tem lotes ali de 2 hectares, 3 hectares. É difícil manter reserva florestal num lote daquele. Então, é uma coisa complicada de você exigir reserva florestal para uns lotes daqueles, né? Por isso que vocês estão vendo que tem muito. Lote sem contrato. Nós temos 22 e lote com comércio, 11. Lote que não preserva a faixa de domínio e lote com problemas de diviso. Lote que preserva a faixa de domínios, eu não contei, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lote com problemas de divisa, você tem 1, 2, praticamente 2, só 2. Então, esse é um trabalho que eu não tenho tempo de ficar exemplificando em todos os loteamentos, mas nós estamos fazendo esse trabalho em loco. Todos os loteamentos estão sendo feito trabalho desse e fazendo um mapeamento. Eu gostaria de falar que, dentro da CPI,
também dizia que se tinha que revisar as estruturas da Fundação Zoobotânica, uma vez que as existentes não eram suficientes. Isso é determinação da CPI. Nós temos como um livrinho de seguir nossos trabalhos na Secretaria da Agricultura na questão de terra, como eu disse, CPI, Lei Orgânica do Distrito Federal. É essa casa que fez as leis que nos guiam. Eu quero deixar isso muito claro. Bom, na questão da fiscalização, né, nós fizemos aquisição de novos veículos, na realidade, mais 10 veículos. Ampliação de 5 para 10 equipes de campos. Vocês podem, já deram para perceber que, se nós pretendemos, temos a pretensão de fazer revisão em loco, nós temos que reforçar a equipe de campo. Capacitação e reciclagem de fiscais. Interação com fiscais de outros órgãos. Por exemplo, administrações regionais, TerraCap, IEM, etc. Processual, informatização do setor de cadastro. Eu gostaria de mostrar para os senhores, senhor presidente da Câmara, senhores deputados, quando nós chegamos na Fundação Zoobotânica, o que tinha, o que tem até hoje, porque ninguém fez nada, está lá, né? São processos e mais processos em arquivos, né? Então, se você arguísse, por exemplo, um processo, você tinha que ir lá no fichário, saber onde está o processo. Geralmente não encontrava o processo. Pela primeira vez na Fundação Zoobotânica, ela tem os processos informatizados. Você chega na Fundação Zoobotânica, antes que você, no computador, você imediatamente você tem a informação das pessoas ou da pessoa que você quer que tem que tem concessão de terras do governo. Isso, evidentemente, não é tudo, não é o suficiente, mas isso foi um avanço fantástico para você ter controle. A informação ela tem um fator importante de controlar. Bom, isso aqui está aqui à disposição, inclusive, na Fundação de qualquer um. A otimização da rotina de instrução dos processos também foi modificado. A pensação de processo de vários lotes como único arrendatário e concessionário. Eu gostaria de dizer aos senhores que, antes disso, por exemplo, a gente não sabia quantos lotes tinha uma pessoa. Por quê? Porque se a pessoa arguía, eu quero saber sobre o meu terreno, você pegava aquele processo. E aquele processo, você falava, então, o processo para essa pessoa, para esse arrendamento, é esse aqui. Mas, às vezes, tinha 2, 3, porque, como não é informatizado, como não tinha uma organização, uma otimização de rotina de instrução de processo, você, às vezes, tinha uma pessoa com 2, 3 processos. Isso foi feito também. Solicitação de pareceres normativos à Procuradoria para a solução de vários processos com situação assemelhada. Você imagina o que acontecia antes? Era o seguinte, se você tinha, por exemplo, 50 processos falando da mesma coisa, você mandava os 50 processos para a Procuradoria para ela dar parecer. O que nós fazemos? Nós fizemos agora uma normatização. Para aqueles 50 processos, tem que ser isso, isso, isso. Então, a gente manda os 50 processos, porque é dentro daquela encaixe. Então, isso facilita demais a utilização, o usuário, sobretudo, né? Que é a nossa finalidade, é facilitar cada vez mais a vida do usuário da Fundação. A cartografia. A metodologia dual ultrapassada. Né? Quem conhece a área rural e quem estudou agronomia e tal, hoje a metodologia atual ainda é de teodolito, aquelas coisas de antigamente. Né? Então, nós implementamos o sistema de dados georreferenciados. Nós fizemos um convênio com a Condeplan, a utilização do software ArcInfo, aquisição de equipamentos e adequação da equipe técnica. Nós temos uma aquisição de equipamentos, que nós temos a estação total. O que é a estação total? A estação total é um teodolito daqueles antigos, só que tem totalmente computadorizado. Então, ou seja, ele já vai saindo no computador tudo aquilo que ele está registrando. Então, a outra coisa é GPS. O GPS, para ninguém é obrigado a saber essas coisas, né? O GPS é uma bússola eletrônica que é ligada ao satélite. É muito usado nesses ultraleves, foi usado naqueles mísseis lá do Iraque e tal. Nós estamos utilizando, então. Bom, então,
sistema atual, revisão... Por exemplo, com o sistema atual, o que diferencia isso na prática, na operacionalização? Com o sistema atual, nós demoraríamos 6 anos e 3 meses para regularizar toda a situação fundiária agrícola do Distrito Federal. Com esse sistema, nós temos uma previsão de 2 anos e 4 meses. Então, é óbvio que as coisas melhoraram nessa questão. Propostas de projeto de lei. Bom, aí eu retomo, os senhores deputados, eu gostaria de entender, porque isso aí nós vamos precisar da atenção dos senhores, mas uma atenção, inclusive, na prática, porque, sob a proposta de projeto de lei, eu gostaria de dizer o seguinte: está em fase final de elaboração, para encaminhamento à Câmara Legislativa, um projeto com 3 propostas, que diz sobre a administração de terras, alteração do 347, né, e artigo 29. Por quê? Existem coisas que realmente... Outro dia eu brinquei com o governador, falei, governador, a gente precisa de fazer um decreto do POD, né? Porque essas leis tem horas que realmente não deixam a gente fazer nada. Por exemplo, o artigo 29, sobre moradia e produção agrícola. Gente, no mundo inteiro, hoje, a gente tem que começar a encarar com seriedade o chamado produtor de gravata, que antigamente era tido como, jocosamente, o produtor de gravata. Mas esse produtor, ele pode muito bem gerar emprego e renda. Ele pode gerar emprego e renda. Então, você nada no artigo 29, né, nas disposições transitórias da lei orgânica, diz o seguinte, que o cara tem que morar na propriedade. Essas pessoas não moram na propriedade. Se você for seguir o artigo 29, você não consegue, quer dizer, regularizar essa situação. A questão da agropecuária como única atividade, isso é um absurdo. Não existe isso. O que é importante é a pessoa utilizar a terra. Se ele utiliza a terra legalmente, respeitando o meio ambiente, tendo boa relação de trabalho e tal, ele pode ter outra atividade, e no artigo diz que ele não pode ter outra atividade. Quer dizer, eu acho que essas coisas podem mudar. A outra questão, a alteração do 347, que também a gente quer... Você vê bem, você considera Brasília, que é uma população praticamente servidor público, e diz lá que veda acesso à terra a membros do Executivo, Legislativo e Judiciário. Isso é um absurdo. A realidade de Brasília é outra, completamente. É outra completamente. Certo? Então, eu acho, não querendo responder diretamente, eu acho que não é a hora, mas dizemos o seguinte, a gente tem que... não pode ser igual aquele cozinheiro que não sabe fazer a comida, joga a panela fora. Então, a gente pode fazer uma lei, né? A gente pode fazer uma lei e cumprir essa lei. Agora, não é porque uma lei a gente não consegue cumprir determinado dispositivo que a gente não coloca determinado dispositivo. Eu acho que tem que colocar para facilitar o desenvolvimento do Distrito Federal na questão agrícola. E o outro é o artigo 29, que não seja obrigado, já falei. Bom, então, essa proposta vem para cá para facilitar muita coisa na revisão das estruturas e procedimento. E os senhores vão ter a oportunidade de falar, evidentemente, de trabalhar com isso e de nos dar um apoio. Não é? Bom, revisão das taxas. Também a CPI determinou claramente que fizesse a revisão das taxas de arrendamento e concessão de uso. Já foi apresentada uma proposta ao Conselho Deliberativo da Fundação Zoobotânica, estando o assunto ainda em discussão. Nós achamos que nós temos que cumprir as determinações da CPI. Tem que ser modificadas as taxas, sim, senhor. Agora, está em estudo, não tem nada feito ainda, não. Certo? CPI determinou também revisão dos contratos de servidores. Existem 43 contratos de arrendamento / concessão de uso firmados com servidores da Fundação Zoobotânica, contratos bilaterais, que só pode ser rescindido por descumprimento de cláusulas legais ou quando do vencimento dos mesmos por força do artigo 347 da Lei Orgânica, ou ainda se constatada irregularidade à época da assinatura, quando da conclusão da revisão dos contratos. Revisão do PDOT. Essa revisão do PDOT, de antemão, eu digo que os senhores vão ter ampla liberdade de discutir, porque o PDOT, depois que é aprovado no Executivo, vem para a Câmara para ser discutido. Então,
A criação de zona de expansão urbana do POT atual estimulou parcelamentos em lotes rurais situados nessas zonas. Eu já conversei com integrantes do governo passado e eles confessam que admitem que isso foi um equívoco, porque toda cidade do Brasil, ela automaticamente, as áreas periféricas são de expansão urbana. Agora, você não pode taxar, é de expansão urbana. E aí criou-se um problema muito grande. Quer dizer, as invasões. Ao determinar isso aqui é de expansão urbana, as pessoas começaram a invadir em determinados locais, até de maneira complicada. A revisão deverá corrigir esse problema, definindo quais as áreas que hoje estão na zona de expansão urbana e que permanecerão como zona rural, permitindo a regularização dos mesmos. Certo? Então, essa questão do PDOT, a Câmara vai poder opinar muito sobre isso e nos ajudar muito. Para tratar a questão da terra, nós temos que ter também um programa rural de assentamentos de trabalhadores. Isso é fundamental. Então, você tem a Lei 866, que obriga processo licitatório para a cessão das terras públicas. Para a inexigibilidade de licitação, é necessária a caracterização de um programa social, porque a 866, com a 866, você não vai instalar nenhum trabalhador rural ou nenhum sujeito que tenha um poder aquisitivo baixo. Isso não tem condição. A proposta de criação do Programa Rural de Assentamento de Trabalhadores, que estará sendo encaminhado pelo Executivo à Câmara Legislativa, vai nesse sentido, ela vai ao encontro de exatamente facilitar o assentamento de pessoas com menor poder aquisitivo à terra. As terras necessárias serão advindas da disponibilidade pela reintegração de postos de lotes que não estão cumprindo as determinações legais. Como eu mostrei para os senhores, nós já temos hoje 15 rescisões de contrato, 4 pedidos de reintegração de postos, já temos uma reintegração de postos, e, à medida que isso vai avançando, a gente vai tendo a disponibilidade dessas terras. Bom, e aqueles trabalhadores rurais que, atendo disposto no artigo 29, né, das disposições transitórias, já começaram a ter uma situação regularizada. Nós já começamos a dar concessão de uso aos poceiros. Eu não sei se o senhor sabe que mais no Distrito Federal, pelo menos 40% das pessoas têm-se ideia que estão na condição de poceiro. Senhores, eu gostaria de essa questão, me levantar aqui um pouquinho, essa questão revisão de estrutura, procedimento, revisão de contratos, programa, revisão de taxa de arrendamento, legislação, etc. Essas coisas são extremamente importantes. Extremamente importantes, eu sei que são importantes. Mas aquelas pessoas que estão imbuídas na questão da terra rural, elas também sabem de antemão que essas questões de lei e legislação, elas não estão resolvendo o problema. Não estão resolvendo o problema. Então, a gente tem que avançar um pouquinho mais. Não adianta a gente pôr um Distrito Federal extremamente legal na questão das terras, extremamente viável legalmente ao acesso à terra, se você não oferece um programa de manutenção dos indivíduos no campo. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de dizer o que a Secretaria da Agricultura está fazendo. Eu gostaria de dizer o seguinte, que, como eu disse no início, esses programas que a Secretaria está executando, aqui no Distrito Federal, está sendo copiado em outros estados. Eu diria que em São Paulo eu já fui 2 vezes, no Pernambuco eu já fui 1 vez, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, nesses estados que querem resolver a problemática da expulsão do homem no campo. Então, eu gostaria de mostrar para os senhores que nós temos um programa na Secretaria da Agricultura que chama o Programa da Verticalização da Pequena Produção Rural. O que é verticalização da pequena produção rural? É simplesmente você agregar valor ao produto in natura. Então, você pega a laranja, você faz a geleia de laranja, você pega a goiaba, você faz o doce de goiaba. Então, você verticaliza a produção, você agrega valor. Então, nesse programa, não, só começa ali, Pequena Agroindústria Familiar. Nós pegamos na Pequena Agroindústria Familiar o principal mote para desenvolver a verticalização. Vai passando, vai baixando. E esse programa, nós olhamos 2 vertentes. Uma com o agricultor de tempo parcial, que é o agricultor engravatado, que deve ser encarado. Hoje existe, nos Estados Unidos, o agricultor half-time, que é um agricultor que é considerado economicamente. Na França, o agricultor
pluriatividade, que é considerada economicamente viável. Então, nós temos que dar atenção a ele, até porque nós temos que ver prioritariamente o excluído, mas nós temos que ver a todos. Então, na questão do agricultor a tempo parcial, o que a Secretaria de Agricultura faz? Ela oferece para esse agricultor, qualquer um que quiser fazer a sua pequena agroindústria, nós oferecemos um local de comercialização no quiosque do produtor. O quiosque do produtor, ele funciona na SAB, foi inaugurado no dia 17 de fevereiro do ano passado, teve um aumento de vendas de 501% nesse período, certo? Então, oferecemos esse local. Nós damos uma assistência técnica e nós fazemos uma fiscalização. Por quê? Nós temos que proteger o consumidor também. Nós trabalhamos com abastecimento. Então, isso eu acho que é extremamente importante para aquele agricultor que é um juiz, que é um militar, que é um deputado, que é um professor, enfim, que tem a sua chácara e que põe a sua chácara para gerar receita, gerar renda e emprego. Isso é importantíssimo. Bom, agora, na questão do agricultor excluído. A questão do agricultor excluído, aí nós fazemos diferente. Nós entendemos que o Estado tem que intervir mesmo nessas pessoas que não têm nada. Então, a gente pega, primeira coisa, escolhe o produtor. A gente vai atrás para escolher o produtor. Na escolha do produtor, o que a gente leva em consideração? Os indicadores, suspende mais. A gente pega a unidade produtiva familiar, tem que ter 80% de sua renda líquida originária do meio rural, e o somatório de todas as rendas dividido pelo número de membros da família não pode exceder a R$ 50 per capita. A unidade produtiva familiar poderá contratar mão de obra sazonal, desde que não exceda ao volume da força de mão de obra familiar. A unidade produtiva familiar deverá ter, no máximo, 4 modos fiscais em torno de 20 hectares. O produtor deverá morar na propriedade ou povoado próximo. Então, isso aí é um caminho, é uma luz no fim do túnel para a gente ir atrás desse produtor, para a gente diferenciá-lo bem, aquele que realmente precisa. Depois disso, nós pegamos o crédito especial. O crédito especial. Porque, senhores, o que eu quero dizer é o seguinte, isso é um problema de todo mundo, não é problema do governo, do partido A ou partido B. A sociedade, ela foi privilegiando a quem tem, privilegiando a quem tem, privilegiando a quem tem, que abriu-se um fosso que hoje o produtor excluído, ou qualquer pessoa excluída, ele está impedido de per si, ele está impedido de pegar qualquer coisa. Vou dar o exemplo para os senhores. Na questão do crédito, as exigências bancárias para empréstimos bancários. Vai. Você fala o seguinte, você tem hoje R$4.000, que é o que nós emprestamos no banco, né? Aí o gerente pede, o senhor me dá taxa de abertura de conta abaixo? O senhor me dá a taxa de registro da célula em cartório? O senhor me dá a taxa de elaboração de cadastro? Só com isso aí o produtor excluído ele vai ficar perplexo, não vai entender nada. Então, o que a Secretaria de Agricultura fez? A Secretaria, sabe, eu falei só até taxa de elaboração de cadastro. Acontece o seguinte, as taxas foram todas suspensas. Não tem que pagar mais taxa, não tem que fazer cadastro. Imagine um senhor, o deputado Zé Edmar conhece, aquele lá do Boqueirão, que tem 82 anos, que, se não me engano, nasceu na propriedade, certo? E exigir taxas para aquele senhor, exigir cadastro para aquele senhor, que estava aqui 82 anos atrás. E o pior, exigir para esse senhor, que é o documento reconhecendo que ele tem a posse da terra. 40% no Distrito Federal são produtores, tem mais 15 minutos, são produtores que simplesmente não têm a posse da terra. Então, você vai excluí-lo? Não. Nós fomos, a Emater dá uma declaração que ele trabalha lá há mais de 5 anos. Com isso, ele tem o documento como posse da terra. A outro que pede é garantia para o empréstimo. Como é que vai pedir garantia para o empréstimo para uma pessoa dessa? Né? Ele tem uma vaquinha, 2 porquinhos e tal, aquele negócio todo. A garantia para o empréstimo, nós fizemos o seguinte, a garantia cruzado. Um excluído dá garantia para o outro excluído e estamos conversando. Certidão da 3ª e 5ª Subprocuradoria. Certidão negativa. Não. Certidão negativa. Não exige. Nós não exigimos essa certidão. Não tem que exigir também, porque é uma burocracia tremenda. Bom, próximo. Taxa de assistência técnica nós não cobramos. Próximo. Taxa de encargo financeiro, de 12% a 23%, a oficial. A nossa é de 6% só. Próximo. Possibilidade de investimento para poceiros, não existe possibilidade de investimento para poceiros, só custeio.
e para nós tem a possibilidade. Recursos para esse tipo específico de financiamento não há na convencional, e nós temos no BRB, que foi feito com o lucro do banco, está disponibilizado em torno de R$1 milhão para esse programa. Pronto, próximo. Volta a transparência lá. Volta a transparência que estava anterior. Bom, então, nós pegamos e fizemos a escolha do produtor, o crédito especial, tudo a secretaria faz, ela mesma vai fazendo isso. Depois, nós construímos a agroindústria. Nós construímos a agroindústria. Com o financiamento, ele paga somente o material, e nós construímos a agroindústria. Próximo. Trâmites burocráticos, todinho nós fazemos. Padronização dos produtos. Nós colocamos, pleiteamos junto ao CNPq, né, um auxílio para as questões mais técnicas do projeto. E o CNPq nos disponibilizou R$1.200.000 em bolsistas. Então, padronização dos produtos. Nós temos que especialista na área para padronizar aquele produto, porque o consumidor quer um produto padronizado. Próximo. As embalagens. Nós contratamos pessoas especialistas para fazer embalagem para esse pessoal. Nós temos o seguinte, é impossível do produtor fazer uma marca para ele, porque o mercado hoje, numa teoria neocapitalista, o mercado está acima de valores pessoais. Eu não admito entender isso, eu não entendo que o mercado seja acima de valores especiais, mas nós temos que considerar o mercado. Evidentemente que nós temos que considerar o mercado. Então, considerando o mercado, nós temos uma marca fantasia para todos esses produtores. A marca fantasia chama Prove, Produtos de Brasília. E temos uma marca personalizada. Bom, o marketing, em função dessa marca, nós fazemos o marketing para o produtor. Próximo. E tudo é vendido no quiosque do produtor. Próximo. E depois que ele está andando, a gente fica fiscalizando, próximo, e fazendo um acompanhamento socioeconômico. Quer dizer, a minha intenção, a intenção da Secretaria da Agricultura, a intenção do Governo do Distrito Federal é que esse proprietário, num determinado momento, ele vira para o governo e fala assim, ó, tchau processo, não quero nem mais ver vocês. Essa que é a nossa intenção. Porque, então, quando ele está seguindo o caminho dele, ele tem condição de fazer isso. Eu vou mostrar os slides rapidamente, e nos slides eu vou falando, mas explicando para vocês. Passa o slide. Bom, então, põe mais para trás. Põe a mesinha mais para trás, para ficar mais alto. Os senhores estão vendo? Dá para ver direitinho? Está vendo aí, deputado César? Tá bom. Bom, essas são as primeiras agroindústrias que já vinham, inclusive, há algum tempo, que são dos produtores de tempo parcial. Essa é uma empacotadeira de leite. Só o ano passado foram construídos 105 agroindústrias dessas. Próximo. Isso é uma empacotadeira de leite, que nós estamos fazendo uma legislação específica para melhorar, inclusive, para o sujeito não ter que ter tanto investimento nisso aí, porque aí ele tem um investimento de uns 10 a 20 mil reais. Nós estamos querendo fazer a pasteurização de leite pós-invase, que vai dar um investimento em torno de 5 mil reais só. Próximo. Isso aí é o leite dele no quiosque do produtor. Próximo. Isso aí é uma fábrica de doce de goiabada. Próximo. Próximo. E esse é o produto dele acabado no próximo. Bom, esse é o nosso público preferencial. Entendeu? Próximo. Esse é o exemplo que nós temos, alguns deputados foram na inauguração, foi a primeira agroindústria. Nós estamos fazendo em torno de 10 agroindústrias por mês, certo? Essa agroindústria foi a primeira, certo? Agora, no fim de março, a gente inaugura 30, mais 30, nova pequena agroindústria. Dona Josa, localizada no Catingueiro, na região administrativa de Sobradinho. Ela fazia doce de banana, doce de leite e doce de mamão. Ela já estava com um problema de bursite, né? E morava ela, o marido dela, uma sobrinha e um filho deficiente. A sobrinha tinha ido embora, ela estava parando com a atividade dela e fazia nessas condições. Nós analisamos, ela enquadrava dentro daquele perfil, próximo. Ela fazia desse jeito, próximo. E fizemos a pequena agroindústria. Esse é o complexo agroindustrial da Dona Josa. Então, a gente fez essa pequena agroindústria. Próximo. O interior dela, veja bem,
o tacho agora é ligado a um motorzinho que faz o tacho movimentar. Isso, através dos nossos especialistas, nós contactamos um artesão na região para cima de Planaltina, é um senhor imigrado, é um alemão, vindo do sul, tal, e ele faz todos os instrumentos que você quer lá, copia qualquer coisa numa boa para você fazer. Então, ele fez esse mexedor automático lá, para a dona Josa. E ela está trabalhando nesse ambiente extremamente higiênico, com todas as exigências da saúde. Próximo. Essa é a famosa mexerola. E aí, gente, eu costumo falar o seguinte, que isso aí é a maior satisfação. Veja bem, a dona Josa, naquelas condições, ela está hoje, contratou para trabalhar na pequena agroindústria dela 5 pessoas e o marido dela contratou 1. Então, estão 8 pessoas trabalhando, fornecendo. Eu gostaria de contar, apenas para melhorar, para relaxar um pouco, que a dona Josa, outro dia, chegou no gabinete com um pacote de R$580. Eu fiquei assustado com aquilo. Ela entrou lá. Aí ela virou e falou o seguinte, olha, eu estou com dinheiro aqui para pagar o empréstimo. Eu falei assim, mas o dinheiro, a prestação só vai vencer em agosto. Não, mas eu não aguento mais ficar devendo R$4.000. Então, o que eu quero falar com os senhores é o seguinte, que isso é um programa que o banco não tem que exigir garantia. O pobre paga todo mundo. O pobre tem aquela ansiedade de pagar, de não dever, de honrar o nome, aquela coisa toda. Então, esse programa ele está gerando renda e está gerando emprego. O próximo. Esse já é o doce dela, que é o doce Três Palmeiras. Próximo. Bom, aquela primeira agroindústria nós fizemos com material alternativo de solo cimento, mas aquilo demora muito. Então, o presidente da CAENGE, Cássio, né, ele nos emprestou algumas formas, né, e com essas formas, mais o pessoal da fundação, nós fizemos uma pequena agroindústria, uma pequena indústria de fabricação de pé moldado dessas agroindústrias. Próximo. Então, aí nós fabricamos as agroindústrias. Próximo. E são essas agroindústrias em fase de formação. Próximo. E essa já é a agroindústria formada. Esse aí é um abatedouro de frango no caúbe do seu Teovino. Capacidade de 20 frangos caipira por mês, por dia. Rendimento R$1.300 líquido por mês que ele está tirando. Próximo. Esse é o abatedouro de aves também. Próximo. Isso aqui eu quero dar um exemplo de como, com uma simplicidade muito grande, você agrega valor. Então, você, com uma panela para cozinhar, com uma balança, próximo, e com um freezer, né, num material higiênico, você pode fazer, próximo, mandioca cozida congelada, que você agrega muito valor ao produto de uma maneira mais simples possível. Você vende um preço da mandioca hoje, no atacado, a 20 centavos. Desse jeito, você vende a R$1. Próximo. Essa é a marca Fantasia, Prove, Produtos de Brasília. Esses produtores, eles embalam esses produtos e eles podem vender aqui em Sobradinho, no Plano Piloto, na 5ª Avenida de Nova York, que dá no mesmo. A aparência é muito boa. Próximo. Então, ali você tem a personalização, que é uma etiqueta. Próximo. A etiqueta, não é? Está vendo lá? Você tem a marca Prove, que é a marca Fantasia, para todos. Mas você personaliza, né? Está vendo com aquele galinho lá, que cada um tem uma etiqueta que coloca ali. Próximo. Então, isso aí é a marca Prove nas embalagens, que é a marca Fantasia. Próximo. Isso aí é o quiosque do produtor na Sábida 406, 407 Sul, que está vendendo tudo lá, esses produtos. Próximo. Esses são os produtos existentes produzidos em Brasília. Próximo. Próximo. Essa linguiça aqui é muito boa, só que é difícil de encontrar, porque tem gente que fica lá esperando ela chegar e compra tudo. Próximo. Bom, esse aqui é o balcão da agroindústria. O que é? Porque, gente, não é só a questão do crédito que é importante, não. O pequeno, ele é impedido em tudo, não é? Então, por exemplo, quando ele vai querer comprar, por exemplo, um vidro
por exemplo, 500 vidros, eu preciso de 500 vidros. Chega na indústria e eles falam, não vendo para você. Por que eu não vendo para mim? Porque eu só vendo 15 mil vidros, 20 mil vidros. Então, nós fizemos o balcão da pequena agroindústria. No balcão da pequena agroindústria, vende separado. Por exemplo, você está vendo lá aqueles dois tambores azuis do lado. Aquilo lá tem tripa de carneiro, que se o sujeito fosse comprar, comprava que tinha que pegar 200 quilos. E ali vende 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. Então, isso facilita esse programa, é um apoio a esse programa. Próximo. Isso aí é a CIMAGRE, a Central de Informação do Mercado Agrícola, que dá suporte a esse programa. Foi feito pela CEASA e pela Emater, funcionando... Estou terminando, senhor presidente. Próximo. Isso aí é o Programa de Verticalização da Produção, e que a gente considera uma nova safra de cidadãos em Brasília. Uma safra de cidadãos. Próximo. Bom, isso aí são programas da Caravana da Economia, que um dia... Se os senhores quiserem, eu posso vir falar. Está atendendo a 8 mil famílias e nós vamos expandir para as mais 12 cidades satélites. Só estamos com 6 cidades satélites. Próximo. Era só isso que eu tinha que falar com o senhor. Desculpa que eu ultrapassei do tempo. Estou à disposição para responder as perguntas. Senhores parlamentares, quero esclarecer que a dinâmica desta audiência se dará da seguinte forma. O deputado José Edmar, que é o autor do requerimento de convocação do secretário João Luiz, terá 10 minutos para fazer as suas indagações. O secretário disporá do mesmo tempo para responder, e os líderes poderão usar de 5 minutos para fazer as suas indagações, e a cada líder, o senhor secretário terá o mesmo tempo concedido aos líderes para expor. A presidência sugere que os líderes façam as suas indagações e que o secretário responda a cada bloco de 3 ou 4 líderes para agilização de tempo. Senhor secretário, eu quero pedir desculpas a Vossa Excelência, que eu vou ter que me retirar, porque eu tenho uma atividade fora. Vou passar a presidência ao deputado Edmar Pirineus e, em seguida, vou ter que deixar esta sessão. Mas eu quero, particularmente, externar os meus cumprimentos ao secretário, a toda a equipe da Secretaria de Agricultura, pelo excelente trabalho que vem realizando, pela mudança na cara da agricultura, do setor agrícola no Distrito Federal. Eu entendo que há uma nova mentalidade neste setor e, sem dúvida alguma, o Distrito Federal vai se desenvolvendo no campo com uma outra visão e que algumas questões que eram tabus no Distrito Federal vêm sendo enfrentadas. Eu quero até relatar aqui, senhor secretário e senhores deputados, eu outro dia encontrei com um funcionário do Banco Central, que é meu amigo e que é arrendatário da Zoobotânica. E ele tem um arrendamento de quase 10 anos. E é uma propriedade produtiva. Ele não tem a propriedade apenas como lazer. E ele me dizia, muito satisfeito, que pela primeira vez, durante quase 10 anos de arrendamento, ele foi procurado, teve a sua propriedade visitada por técnicos da Secretaria de Agricultura para ver a condição da daquela área arrendada. E ele dizia que estava muito satisfeito, porque nunca alguém fora lá ver se ele produzia ou não produzia, e o que produzia, e qual era a situação da sua produção. Eu que, nesta casa, senhor secretário, sempre tive a preocupação de que a Secretaria tivesse dados disponíveis, confiáveis, sobre a questão das terras da Zoobotânica. Fico muito satisfeito. Eu quero deixar aqui uma preocupação.
O senhor apresentou a situação da colônia agrícola de Vicente Pires, mas não apresentou da colônia agrícola de Samambaia, e que nós sabemos que é exatamente o oposto da colônia agrícola de Vicente Pires no tocante ao parcelamento, e nós temos uma preocupação muito grande de fazer esse debate, de fazer essa discussão sobre aquela área. Mas, de qualquer forma, por infelicidade minha de não poder permanecer durante todo o tempo, eu sei que certamente Vossa Senhoria e o doutor Rogério haverão de dar explicações sobre essa situação que depois eu tomarei conhecimento. De qualquer forma, eu quero parabenizar a toda a equipe da Secretaria de Agricultura pelo trabalho que vem realizando. Senhor presidente, pela ordem, apenas para comunicar que o horário da liderança do PMDB será ocupado pelo deputado Daniel Marques. Eu quero passar a presidência ao deputado Edmar Pirineus, ao mesmo tempo em que concedo a palavra ao deputado José Edmar por 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor secretário. O motivo pelo qual fiz o requerimento solicitando a sua vinda a essa casa foi em função dos trabalhos que já levantamos durante os 5 últimos anos e que nortearam realmente com uma mudança, a necessidade de uma mudança de uma política agrícola no Distrito Federal. Especificamente nos contratos de arrendamento, quero deixar claro a Vossa Excelência que fiz solicitação também por escrito à Fundação Zoobotânica no ano passado, em 11 de setembro de 95, e 3 meses depois, devido às minhas violentas insistências com o nosso 25º deputado dessa casa, senhor Valdomiro Diniz, consegui fazer com que chegasse até as minhas mãos um relatório onde, pelo menos nesse tocante, muito pouco mudou, quando Vossa Excelência diz que administra cerca de 3.027 lotes, desses cerca de 1.600 foram feitos uma vistoria e ainda não havia concluído naquela época, e fato que agora, nesse momento, já no mês de março, Vossa Excelência reproduz nas mesmas palavras. Por esse motivo, achei necessário pedir o requerimento, fazer um requerimento a Vossa Excelência para que viesse aqui e pudéssemos explicar exatamente em que situação está. Os contratos de arrendamento ou de concessão de uso firmado pela Fundação Zoobotânica existem cláusulas penais que, não sendo cumpridas, são passíveis de rescisão contratual por justa causa. Cito, por exemplo, as causas mais significativas. Quero aqui abrir um parênteses, senhor presidente, porque a metodologia usada sempre da convocação do senhor secretário é uma metodologia, às vezes, que eu quero contestar aqui. Porque, na verdade, quem faz a convocação é que deveria, primeiramente, fazer as indagações. Porque aí, em cima das indagações, as respostas e, logicamente, o encaminhamento poderia ser feito. Desse jeito, sempre ficamos prejudicados, porque depois de uma palestra de quase 50 minutos do senhor secretário, quem fez a requisição tem apenas 10 minutos para questionar e para tentar, aí sim, responder algumas indagações do senhor secretário colocado aqui. Mas eu me coloco na condição inicial de fazer algumas indagações, mesmo porque acho que algumas foram respondidas pelo senhor secretário. Na maioria das minhas indagações ainda não foram respondidas. Portanto, o arrendatário ou concessionário compromete-se a executar um plano de utilização previamente apresentado pela Fundação Zoobotânica. Isso consta na nossa página 79, item 2.3.1, letra D, da CPI da Terra. É proibida a utilização do imóvel arrendado ou concedido para finalidade diversa ou estranha
ao plano de utilização, salvo autorização formal da Fundação Zoobotânica. Página 80, item 2.1.3.1, letra E da CPI. O arrendatário ou concessionário está proibido de sublocar, subarrendar, emprestar, ceder ou transferir o imóvel, sendo nulos de pleno direito todos os atos praticados, página 80, item 2.3.1, letra F, também da CPI da Terra. Constitui justa causa para a rescisão do contrato o inadimplemento de qualquer cláusula ou condição avencada, o abandono do imóvel, paralisação das atividades propostas no plano de utilização por um período de 3 meses consecutivos, insolvência comprovada do arrendatário ou necessidade do imóvel para execução de projetos sociais. Página 80, item 2.3.1, letra G da CPI da Terra. As listas fornecidas pela Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, acostada ao relatório da CPI da Terra, demonstram que parte significativa dos arrendatários e concessionários não se enquadram no disposto do artigo 10 do Decreto 10.893, de 23 de outubro de 87, alterado pelo Decreto 12.337, de 19 de abril de 90, que restringe um arrendamento e concessão somente a promitentes que comprovem sua condição de agricultor. Página 80, caput do item 2.3.2 da CPI da Terra. Senhor secretário, faça as condições contratuais que acabei de citar. Pergunto a Vossa Excelência. Nessa casa, já denunciei inúmeras vezes que o plano de utilização da Fundação Zoobotânica não está sendo cumprido pelos arrendatários ou concessionários às claras, e até com levantamento da Imater. A produção agrícola da chácara é desprezível do ponto de vista econômico e social, porque a Fundação faz vistas grossas aos contratos. Porque a Fundação Zoobotânica não promove o cancelamento de irregulares. E aí, Vossa Excelência, agora com muita tristeza, fala que agora apenas 15 contratos foram cancelados, num montante em que, a olhos nus, verifica-se a grande maioria dos contratos estando completamente descumpridas as funções estabelecidas no decreto. Os arrendatários ou concessionários estão descumprindo as cláusulas penais dos contratos, estão sublocando, subarrendando, emprestando, cedendo, parcelando, transferindo e, o mais grave, vendendo a terra pública. Vejo os pequenos anúncios dos jornais da cidade e pergunto, onde está a ação fiscalizadora e moralizadora da Fundação Zoobotânica? Para melhor esclarecer, eu mostro aqui classificados do jornal de 14 de abril de 93, onde destacamos aqui, por exemplo, chácara de 5 mil metros a 200 metros da QNA 15, plana, 400 milhões. Lote do setor da agrícola Samambaia, 4 mil metros quadrados, 1.000 metros quadrados, 3 mil metros quadrados, telefone e tudo à venda. Lote do setor agrícola Samambaia, 5 mil metros quadrados, com luz, 400 mil reais. Isso é de abril de 93. Mas, para mostrar que as coisas não mudaram nada, e que de nada adiantou fazermos uma CPI, especificamente, mais eu e o deputado Valnir de Role, que trabalhamos, ele como relator, fez todo aquele relatório, todo aquele trabalho, deixou às claras todas as irregularidades cometidas, que naquela época mostrávamos aos governos anteriores, tanto do governador Joaquim Roriz como do governador José Aparecido. Tudo aquilo que foi dito, e que foram um dos motivos, inclusive, que eu acho da vitória do Cristóvão Buarque, continua do mesmo jeito. Vejam, por exemplo, o jornal do dia 10 de março de 96. Agora, semana, vendo chácara Colônia Agrícola Vicente Pires com 30 mil metros quadrados. Excelente ponto para condomínio. Na estrutural, área de 8 mil metros quadrados, toda cercada. Contendo um barraco de madeira, apenas 1.000 metros do asfalto, aceito o carro como parte de pagamento. Vendo chácara Vicente Pires. Vendo chácara com 3 hectares, com casa, poço semi-artesiano, barracão, contrato Fundação Zoobotânica. Vendo chácaras, 30 metros quadrados, deve ter um erro aqui, 60 mil reais. Vendo chácara de 40 mil metros quadrados. Vicente Pires.
3 hectares, 3 lotes cercados, caixa d'água, 25 mil litros de água, com arame. Vicente Pires, mais outra de Vicente Pires. Contrato, 2 hectares. Eu vou falar até que Vossa Excelência me encerre o tempo. Eu tenho certeza que Vossa Excelência vai ter que me encerrar o tempo, que não vou falar em apenas 15 ou 20 minutos, senhor presidente. Vou ter a satisfação de vê-lo cortar o meu microfone, porque realmente a barbaridade que ainda continua do mesmo jeito, na atual gestão, realmente me indigna e me deixa vendo a barbaridade continuar do mesmo jeito, sem nenhuma ação eficiente realmente do atual governo. A Aniqueira, Taguatinga, lote de tração para chácara, 7 mil metros quadrados. Vicente Pires, 3,5 hectares. No jornal Correio Brasiliense de hoje, dia 14 de março, vendo mansão de 1.000 metros quadrados, outra de 10 mil metros quadrados, a partir de 8 mil reais. Excelente localização, atrás da QNA, próximo à pista, com água, energia elétrica, trifásica, 50% entrada. Resto parcelado, aceito carro, telefone, imóvel. 500 e 1.000 metros quadrados, QNA, Estrada Parque Taguatinga. A partir de 4.500 conto, Colônia Agrícola Samambaia. Um minutinho, senhor deputado. Essa presidência quer ter um entendimento com o nobre deputado, dando mais 5 minutos e pedindo que ele conclua dentro desses 5 minutos, que será realmente suficiente para fazer uma síntese de todas as indagações. E perguntaria ao nobre deputado que se concordaria para evitar esse corte, a maneira abrupta, que não é do nosso feitio. Senhor presidente, eu quero deixar bem claro para Vossa Excelência que, logicamente, eu vou tentar fazer em 5, mas é impossível. Eu não tenho condição de fazer isso. Quero deixar claro essa posição. Eu acho que essa posição minha é justamente até para deixar claro a metodologia usada para a convocação de secretário nessa casa, que é totalmente errada e prejudicial às colocações do deputado. Mais uma aqui, vamos ver, vendo, chácara, mansão, 1.000 metros quadrados, 10 mil metros quadrados. Então, o que nós denunciamos ontem, todo o trabalho que foi feito por essa casa, CPI da Terra, lei orgânica, tudo isso vai de água abaixo, ainda mais com o pronunciamento do senhor secretário, que agora é favorável ao produtor de gravata. Fala claramente da sua concordância com os produtores de gravata. Quero deixar claro que, na época, fizemos um jornalzinho onde mostramos a Brasília a verdadeira situação disso. Mostramos a situação das chácaras, a distribuição a privilegiados. Fizemos uma relação de, vejam bem, senhores deputados, aqui, pelo menos na Vicente Pires, de mais de 150 produtores de gravata que hoje são taxados pelo senhor secretário como legais, como perfeitamente normais, aceitáveis. E quando faz parte de um partido que se fala, que exige do governo federal reforma agrária. Reforma agrária é para o produtor rural. Aqui em Brasília, a reforma agrária é para o rico, de gravata. Vamos ver o que diz, para não falar que é colocação minha, vamos ver o que diz o promotor que analisou o caso. Doutor Amaurílio Tadeu F. de Almeida. Não resta dúvida, não resta a menor dúvida, que nos autos existem indícios seguros de prática, em tese, de diversos ilícitos penais, basicamente os de peculato, concussão, corrupção passiva, prevaricação, concedência criminosa, advocacia administrativa, falsidade ideológica, usurpação, esbulho possessório, dano, estelionato, usurpação de função pública, exploração de prestígio e, quiçá, o de formação de quadrilho ou bando, praticado pelas pessoas indicadas no relatório da CPI da Terra. Firmo o meu convencimento no sentido de que os autos da CPI existe notícia crimes com indícios de autoria. Entendo imprescindível a instauração de inquérito policial para o perfeito delineamento dos fatos criminosos noticiados, determinados de autoria, individualização de condutas e materialização dos ilícitos. Entendo presente também indícios de fatos que devem ser investigados pela Promotoria de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Público.
como falei, senhor presidente, uma síntese do que diz o senhor promotor que analisou as nossas denúncias proferidas através da CPI da Terra. Se o senhor quiser, logicamente o senhor deve ter tudo isso, mas se o senhor quiser, eu posso novamente encaminhar umas cópias de todos esse trabalho, novamente, na CPI da Terra, já que o senhor parece ter ignorado a CPI da Terra, pelo que o senhor colocou, novas cópias à sua secretaria. Não adianta colocar que os arrendatários de concessão estão descumprindo cláusulas penais dos contratos, estão sublocando. As concessões de arrendamento somente para promitentes que comprovem ser agricultores estão desrespeitadas, porque a Fundação insiste em manter contrato com servidores públicos, comerciantes, bancários, comerciais, professores, contadores, e engenheiros civis, militares e outros não agricultores. A propósito, os legítimos agricultores sem terra prometem acampar na porta do Palácio do Buriti. É hoje uma posição dos agricultores de Brasília. E quanto a isso, Vossa Excelência tem no seu, como o senhor citou, e parece que o senhor não deu muita atenção quando colocou aí no vídeo, na transparência, o item onde o decreto 10.893 fala claramente, sem sombra de dúvida, que a concessão de uso é justamente para poder fazer no Estado uma reforma agrária a agricultores, e citamente, a agricultores. E o senhor coloca, e eu quero aqui destacar assim, com muita clareza, eu acho que o senhor secretário devia fazer parte de um governo do PFL, porque realmente faz mais gênero, é mais claro essa conduta, essa postura do senhor do que de um partido que hoje reclama tanto de reforma agrária pelo país, tanto cobra do governo federal uma reforma agrária, e que lá no governo federal tem que ser desapropriada a terra aqui do Distrito Federal, que é do Estado, tem que dar a produtores de gravata, para promoverem festas, bailes, fazer as suas mansões, campo de futebol, campo de tênis, e aí por diante, venderem, parcelarem. Isso tudo é normal. Fazerem festa de aniversário, com a presença do presidente regional, presidente nacional do PT, num belo jantar, como vimos ainda há pouco. Talvez seja por isso, na colônia agrícola Samambaia, que até hoje nenhuma ações foram feitas. Conclua. E talvez, por isso, é que os nobres companheiros, como o deputado Cafu, deputado Magela, que ainda há pouco fez um discurso a respeito, colocando a libertação de Olinda, que realmente é um ato arbitrário, totalmente contestado por todos nós, mas que realmente é interessante como é que ninguém fala da reforma agrária do Distrito Federal. Só se fala da reforma agrária do Brasil, quando aqui é muito mais fácil fazer, que a terra é pública, a terra é do Estado. É ele que poderia dotar, e ainda mais, Vossa Excelência tem na sua secretaria... Deputado, por gentileza, conclua. Estou concluindo. Vossa Excelência tem na sua secretaria os termos assinados pelos produtores de gravata, que são contratos fraudulentos, que simplesmente, por um mero olhar, análise, poderiam ser cancelados e aí sim ser entregues aos próprios produtores de gravata. Ou então, se Vossa Excelência não tiver peito para desenvolver tal ação, pudesse até propor ao governo do Distrito Federal que realmente, nessa área onde o senhor falou de revisão do PEDOT, pudesse propor lá, manter o que está previsto aqui nessa casa e que foi amplamente discutido com todos os segmentos da sociedade, e não por um secretário que, nesse momento, coloca uma posição, não dos partidos do trabalhador, mas do partido que defende outras coisas que, na minha visão, Vossa Excelência teria que pertencer a outro partido. Mas veja bem... Insisto, deputado. Conclua. Senhor presidente, eu estou concluindo, mas realmente é complicado, senhor presidente. É complicado. É complicado concluir, porque sinceramente, eu não falei 15% do que eu gostaria de falar hoje nessa sessão. Mostrar com clareza, realmente, mostrar com clareza o tanto que realmente deixa a desejar a postura agrícola do Distrito Federal. E realmente, quero aqui deixar claro que estou aqui, já pedi à minha secretária assessora que põe as notas taquigráficas de Vossa Excelência. Farei um jornal com muita
com muita presteza, para mostrar a Brasília o belo secretário de Agricultura que temos aqui em Brasília, não um secretário que realmente pode ter a postura do PT Nacional, mas a de um PFL que possa defender realmente essas posições dos produtores de gravata. Então, portanto, senhor presidente, Vossa Excelência falou do contrato de arrendamento. Senhor deputado, eu vou ter que cortar o senhor. Por Não tem gentileza, eu jeito, porque, gostaria... olha, o contrato de arrendamento, que Vossa Excelência não citou o valor, só para os senhores terem uma ideia, ainda é R$ 9,00 por ano. E veja bem, na própria Vicente Pires, ou na Arniqueira, na Vereda Grande, que o senhor não quis citar, mas só citou Vicente Pires, como na própria Samambaia, onde temos as MSPW, a MSPW paga mais de R$ 2.000 de IPTU. E aquele vizinho que invadiu do lado paga R$ 9,00 por ano. E a mansão são as mesmas. O aproveitamento da terra é a mesma. Agora, vir me dizer que isso é normal, isso é, como fala o deputado Vazim, isso é excrescência do governo PT, que nos envergonha, inclusive, de ter trabalhado para eleger um governador e ter colocado um secretário dessa qualificação, dessa pasta. Dando prosseguimento, nós cederemos o mesmo tempo que cedemos ao deputado Zé Edmar, para que o secretário possa responder. O senhor tem, inicialmente, os 10 minutos. Bom, eu agradeço a competência com que foi exposto pelo deputado José Edmar e gostaria de fazer alguns comentários aqui. Eu tive a felicidade de escolher uma grande equipe para trabalhar comigo. E eu tenho dois na equipe. Um é o Vitor Frade de Almeida, presidente da SEASA, foi presidente da SEASA do Rio de Janeiro, fundou a SEASA em Assunção, Paraguai, é filiado ao partido PSDB e disse para mim, você nem olha para os outros produtores, para os produtores de gravata. O Saulo, que está lá, que é o meu assessor, disse assim, eu não vou trabalhar mais com o João Luiz, não, porque o negócio dele é trabalhar com tudo com tem sem terra, sem teto, sem nada. Será que não podia trabalhar com quem com? E aqui o senhor fala que eu dei do lado dos produtores de gravata. Evidentemente que eu devo ter me expressado mal, em duas oportunidades. Primeira oportunidade é quando eu fiz que a Secretaria de Agricultura ela trabalha rigidamente cumprindo o que essa casa determina, tanto na questão da lei de diretrizes orgânicas, né, tanto como na questão das CPIs. Então, nós trabalhamos muito nessa questão. A outra coisa, e aí eu apelo para a sensibilidade, eu vejo aqui alguns produtores, aqui, inclusive de gravata, aqui, mas que são produtores, eu apelo para a sensibilidade do deputado José Edmar, que a questão da roça, deputado José Edmar, não é uma questão que pode ser encarada, desculpa, data vênia, do jeito que o senhor encara. É uma questão toda especial, certo? O senhor marca encontro com quem que o senhor quiser no mundo. O senhor não marca encontro com São Pedro, certo? Tem toda uma idiosincrasia do homem da roça, do que acontece, certo? Aquelas coisas. É preciso saber um pouco da roça, é preciso ter nascido na roça, viver na roça, trabalhar na propriedade rural. E aí, meu amigo, isso aí eu não faço distinção. Se a pessoa usa gravata, se ela não usa, se ela é pobre. Isso aí não tem distinção, não. Se a pessoa respeita o meio ambiente, respeita uma relação de trabalho, certo? E produz na terra, ela tem que ser encarada com muito respeito. Aí acaba de entrar no plenário, é o filho do senhor Pompílio. Ele é produtor de gravata. Se ele produz, eu não tenho nada de chamar. Para mim, tanto faz ser produtor de gravata. Quer dizer, o senhor Pompílio lá, né? Aí eu vou, não, porque ele é pai de um deputado, eu não tenho que dar papo para ele. Né? Então, ele estava lá produzindo o seu arroz, né? Andando para baixo e para cima lá. Eu não vou... Quer dizer, essas coisas eu acho que é uma discussão, na minha cabeça essa que pode não estar certo, né? Cabeça que pode estar certo, mas eu não entro nesse detalhe. Produtor, para mim, tem que ser produtor, tem uma boa relação com o meio ambiente, relação de trabalho, produzir e tal. E aí, se ele é de gravata, se ele é pobre, se ele é rico, isso não tem o que ver, certo? Eu queria dizer algumas coisas do deputado que ele colocou lá, que, no meu modo de entender, eu sou completamente, discordo completamente. E aí eu apelo para o deputado ele entender a situação que vive
o mundo agrícola, principalmente no Brasil. E, deputado, desculpa, data vênia, o senhor está por fora. Se o senhor pegar o estado de São Paulo, o senhor vai ver 500 mil propriedades sendo vendidas por minuto. O ano passado, saíram do campo 220 mil propriedades, 220 mil trabalhadores, pessoas, entre pequenos proprietários, trabalhadores. O que está se vendendo de terra? O que se está se vendendo de terra? Inclusive terra a preço assim irrisório, terra trabalhada, fosfatada, calada, certo? Com terra toda pronta para